Se você é iniciante no mundo dos concursos e quer saber como passar na frente de pessoas que estudam há muito mais tempo, você vai querer prestar atenção no vídeo de hoje. O ano de 2026 vai ser um ano em que furar a fila da aprovação vai ser muito mais fácil se você tiver a estratégia correta. Porque a verdade é a seguinte, do jeito que 2026 está se desenhando, muitas pessoas vão cometer erros que vão jogar elas lá pro final da fila da aprovação e você precisa estar pronto para aproveitar essa oportunidade. Então nesse vídeo eu vou te mostrar 5 passos com um roteiro para você executar cada um deles para fazer com que os seus estudos evoluam muito mais do que o dos seus concorrentes. Se você executar esses passos, eu garanto para você, você vai ficar muito mais perto da aprovação ainda em 2026. Eu sei disso porque eu passei em primeiro lugar no concurso de auditor da Receita Federal e acompanho alunos há mais de 11 anos e pesquisar sobre técnicas e estratégias de estudo é só o que eu faço há muitos anos, todos os dias. Bora mergulhar na aula de hoje? O primeiro passo que você precisa seguir em 2026 é o de resistir às tentações desse ano. 2026 provavelmente vai ser um ano com recorde de oportunidades. Olha só uma pequena amostra do que vem por aí só de concursos da área fiscal. Não me entenda mal. Ter esse grande número de oportunidades é o que todo mundo deseja. É o que eu desejo para você. Afinal de contas, se você não passar na primeira ou na segunda oportunidade, você sabe que vai ter várias outras chances de poder colocar em prática os seus estudos. Ou seja, sim, ter esse grande número de oportunidades para fazer concurso é uma grande bênção. Mas tem um pequeno detalhe que é capaz de transformar essa bênção numa grande maldição, que é não saber o momento exato na sua preparação de direcionar os estudos para um edital publicado. Essa é a grande chave, um dos maiores segredos da aprovação. É você conseguir fazer uma análise fria, diagnosticar direitinho a sua situação, o seu estágio, a sua evolução, para saber se você tem maturidade suficiente para direcionar os seus estudos para cobrir um edital específico. A grande sugestão que eu dou para você é a seguinte. Aqui na tela ao lado você vai ver praticamente todas as matérias que caem em concursos da área fiscal. Se você não tiver estudado pelo menos uma vez todas as aulas dessas disciplinas que estão em destaque agora, você não tem nada a ganhar direcionando os seus estudos para um edital. Se você não chegou nesse estágio ainda, fecha os seus olhos para esse mundo de editais, preocupe-se em construir uma base sólida que, uma vez construída, vai permitir que, a partir daí, você direcione os seus estudos para qualquer edital com chances reais de aprovação. O que você precisa entender é que mesmo que você esteja muito bem naquelas matérias que eu destaquei, ainda assim, você vai se deparar com um cenário ali de enfrentar pelo menos umas 10 matérias totalmente do zero num cenário de pós-edital. Essa situação por si só, ela já não é ideal. O ideal mesmo, o cenário perfeito, seria que num edital publicado você tenha que enfrentar no máximo ali 5 matérias totalmente do zero. O simples fato de, no meio desse mundaréu de editais, você conseguir se manter focado, já vai fazer você passar na frente de 99% dos candidatos. Sabe por quê? Porque o que eu falei para você não fazer é o que as pessoas normalmente fazem, que é dar tiro para tudo que é lado, sem se preocupar em construir os fundamentos que vão possibilitar que no dia da prova você tenha um diferencial de verdade em relação aos seus concorrentes. O segundo passo para furar a fila da aprovação em 2026 é não se deixar contagiar pela energia de um ano que vai ter Copa do Mundo e eleições presidenciais. Se você está dando risada agora, pode parar, porque o assunto aqui é muito sério. Copa do Mundo dura um mês, 30 dias. Então toma cuidado para não desperdiçar todo esse potencial de horas de estudo, porque o seu concorrente certamente vai desperdiçar, porque é uma loucura. É o jogo de futebol, aí tem pós-jogo, aí tem churrasco, aí tem festa depois, a galera assiste todos os jogos, faz bolão, é uma confusão do caramba, é muito difícil se manter focado no meio de toda essa energia contagiante. Se você é mesmo concurseiro e gosta mesmo de futebol, agradeça a Deus por estar vendo esses pernas de pau que jogam hoje, porque eu vi em sequência Romário, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Então concorda comigo que na minha época era muito mais fácil ficar tentado a assistir o jogo de futebol porque os maiores jogadores do mundo estavam aqui no Brasil. Então aproveite essa situação que o Brasil está capengando aí e foca nos estudos.
Deixa para focar na Copa do Mundo quando você já estiver nomeado no seu cargo. São realmente muitas horas de estudo que vão fazer diferença na sua aprovação. Dito tudo isso, se você realmente não consegue evitar e você é realmente fanático por futebol e por Copa do Mundo, assista só os jogos do Brasil, assista em casa, assista sem beber e logo depois do jogo já volta a cabeça para os estudos. Já no caso das eleições presidenciais, o que eu vou falar aqui agora é um pouco polêmico, tá? Mas preocupe-se antes em salvar a sua família do que querer salvar o Brasil inteiro. Eleição é um negócio muito desgastante, ainda mais com a velocidade e com a falta de qualidade com que as informações viajam hoje em dia. Então, se preserva, foca nos seus estudos, foca na sua família, foca na construção do seu futuro. Mas, dito isto, faça o seu papel de cidadão, se informe minimamente e vá votar para contribuir para o futuro do país. O terceiro passo para você que é iniciante de verdade é construir a base nas matérias mais importantes para a área que você escolher estudar. Comece a sua jornada pelas 4 a 6 matérias mais importantes da área escolhida. Dá uma olhada aqui em alguns exemplos de matérias basilares das diferentes áreas de concurso, aquelas áreas mais conhecidas. Claro que quando eu digo começar pela base, é pela base de uma dessas áreas. Não vai querer abraçar as matérias fundamentais dessas 4 áreas que eu apresentei para você, senão você vai se afogar no meio de tantas disciplinas. Quase ninguém faz isso. Ano vem, ano vai. Quase ninguém tem a capacidade de entender a importância de construir uma base sólida naquelas matérias que são mais importantes, mais extensas, mais complicadas, que são sempre cobradas, para daí você, depois de construir essa base, poder até aproveitar a bagagem construída em qualquer concurso que você escolher dentro da área. Então, isso é uma informação muito importante, muito comprovada que quase ninguém aplica. Então, se você fizer, você vai realmente passar na frente de muitas e muitas pessoas. Quarto passo para furar a fila da aprovação consiste em resolver questões de concurso desde o início da sua preparação e não se preocupar com o percentual de acertos, pelo menos nesse início. O simples fato de você entender que as questões de concurso são suas aliadas para entender a disciplina e não uma necessidade de demonstrar um alto percentual de acertos desde o início, vai tirar um peso de 50 toneladas das suas costas e vai fazer você avançar muito mais rapidamente, podendo terminar as aulas muito antes para depois voltar para as aulas iniciais e começar as revisões avançadas. Na verdade mesmo, você vai começar a resolver questões antes mesmo de ler a teoria, com base numa técnica que é muito avançada e que faz realmente o aprendizado ser muito mais rápido e quase ninguém conhece, quase ninguém aplica. É o que eu chamo de gatilho da curiosidade. O gatilho da curiosidade ele é executado da seguinte forma. Sempre que você for começar a leitura de uma aula, antes de iniciar a leitura da teoria, vai para o final da aula e resolva ali 5 a 10 questões rapidamente. Quando você faz isso, quando você tenta resolver algumas questões do assunto que está por vir, você planta uma sementinha no seu cérebro, a sementinha da curiosidade. De modo que, quando você começar a ler a teoria daquela aula, você já vai começar, de modo instintivo e muito mais rápido, começar a prestar atenção nos tópicos que você identificou que foram cobrados naquelas questões que você rapidamente resolveu ali, aquelas 5 a 10 questões no final da aula. Isso faz uma tremenda diferença, porque sem essa breve introdução do assunto que você fez lá resolvendo aquelas 5 a 10 questões, você iria entrar naquela aula completamente perdido, sem saber aonde prestar atenção. É realmente bizarra a diferença. Você iria entrar na aula completamente perdido. Agora, quando você se preocupou em resolver algumas questões sobre o assunto que você iria começar a ler, você já dá indícios para o seu cérebro de assuntos que são mais ou menos importantes de acordo com o que é cobrado em questões, mesmo que você não sabia muito bem sobre o que se tratava na hora que você estava resolvendo as questões. Então, tenta aplicar essa técnica e conta aqui nos comentários se você sentiu alguma diferença. É muito importante, funciona muito bem e quase ninguém aplica. Então, se você aplicar, o diferencial que você vai conquistar vai ser enorme. Bom, além da sementinha da curiosidade, que são aquelas questões que você resolve antes de ler a teoria, você também deve resolver questões ao longo de todo o processo. Questão de concurso é isso. É a mais pura manifestação de vontade das bancas examinadoras. É uma informação muito valiosa. Muito do seu entendimento da aula vai vir depois de você resolver questões. Você consegue perceber que essa ordem parece um pouco inversa? Porque eu tenho certeza que instintivamente o que você acha que é o certo é ler a teoria
ir para questões e aí acertar já 95% de acertos. Mas isso está completamente errado, porque quando você lê a teoria pela primeira vez, você não tem chances, você não tem condições mínimas de entender quais são os assuntos mais importantes, porque os assuntos mais importantes são basicamente aqueles que são mais cobrados em prova. Então, uma aula que tem 200 páginas, é impossível você se atentar à importância de cada vírgula em cada página, porque muitas informações estão ali para contextualizar, e não porque aquelas informações em si são importantes. E aí você faz a pior besteira do mundo, que quase todo mundo faz. Você lê a teoria, não se sente seguro o suficiente para resolver questões, e aí o que você faz? Você lê a teoria de novo, 2, 3, 4, 5, tem gente que lê 10 vezes a mesma aula teórica só porque morre de medo de chegar nas questões e ter um índice baixo de aproveitamento. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Claro, é importante ler a teoria antes de resolver as questões, porque o estudo funciona melhor quando tem início, meio e fim, mas o completo entendimento daquela aula só vai vir com a resolução das questões, o erro de muitas questões e, aí sim, a correção daquelas questões, te direcionando de volta para aquela aula para que você consiga destacar na aula que você leu inicialmente os pontos mais importantes e que você vai precisar focar em futuras revisões. Então, leia a teoria uma vez, claro, prestando atenção, mas depois faça questões, ignore completamente o percentual de acertos que você tirar nesse momento e use as questões como uma grande e importantíssima informação que elas são, que vão te dar subsídio, dar informações valiosíssimas para você saber quais são os trechos importantes daquela aula e aí sim começar a destacar aqueles pontos e futuramente, quando você novamente for fazer questões sobre aquela mesma aula, aí sim, aos poucos, você começa a se preocupar com o percentual de acertos. Apesar da importância de resolver questões ao final de cada aula, nunca resolva todas as questões que existem. Geralmente eu recomendo que você resolva ali de 30 a 40 questões ao final de cada aula. Isso já vai ser suficiente para solidificar o conhecimento, exercitar e fixar o que foi visto em aula, ter uma noção de como que a teoria cai na prática e como que as bancas querem que você raciocine a respeito de cada assunto abordado. Mas é fundamental deixar algumas questões de cada aula que você supera para que você consiga usar essas questões futuramente para revisar esses assuntos já estudados. Então, enquanto você puder ter questões inéditas para assuntos que você já estudou, enquanto isso for possível, ótimo. Isso é o que eu chamo de preservação de acervo de questões. Afinal de contas, o fato de você terminar uma aula e resolver algumas questões não significa que você não vai mais estudar aquela aula no futuro. É aí que muita gente erra. A pessoa acha que depois de estudar uma aula e fazer algumas questões, que ela nunca mais vai estudar aquele assunto. Não, você vai estudar. Então, guarda algumas questões para poder depois revisar aquele assunto novamente com questões inéditas. O quinto passo para elevar realmente os seus rendimentos nos estudos é o que eu chamo de transição de rotatividade. À medida que o seu estudo for evoluindo, você deve ir aos poucos, suavemente, e fazendo uma transição de um estudo de baixa rotatividade para um estudo de alta rotatividade. Como assim, Thomas? Explica melhor isso aí porque eu não entendi. No começo dos estudos, quando você está construindo a sua base, você acaba naturalmente ficando várias metas numa mesma aula. Se tem uma aula que tem 200 páginas e você lê 20 páginas por meta, é natural que você precise ali de umas 10 metas para passar por todas as páginas teóricas daquela aula. Então você fica muitas metas numa mesma aula, mas isso no começo dos estudos é perfeitamente normal. Mas a partir de um determinado ponto, quando você finalizar todas as aulas de uma disciplina, você começa aos poucos a mudar essa rotatividade. Ou seja, devagarinho você começa a estudar mais assuntos numa única meta. Depois, em estágios mais avançados, à medida que a prova for se aproximando, faça questões sortidas. É o que a ciência chama de prática variada. Isso é uma coisa que vai te dar versatilidade e vai te ensinar aos poucos a diferenciar questões que podem ser muito parecidas. Por exemplo, questões sobre arranjo, combinação e permutação, que pode confundir até mesmo candidatos bem preparados. Uma boa maneira de fazer isso é por meio de resolução de provas e ou simulados, que além de aplicar a prática variada, isso vai permitir que você simule situações muito mais parecidas com as que você vai enfrentar no dia da prova, quando for para valer. E hoje eu vou ficando por aqui. Se você acha que esse vídeo te ajudou a perceber algumas oportunidades para passar na frente dos seus concorrentes, principalmente no ano
de 2026, que vai ser um ano muito conturbado, com muita coisa acontecendo, peço encarecidamente, do fundo do meu coração, que você se inscreva no meu canal e que você curta esse vídeo para que eu possa continuar produzindo vídeos para ajudar você a conquistar um futuro melhor para você e para sua família. Muito obrigado, grande abraço e até o nosso próximo vídeo.